Na luta contra a falta de água, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou ontem o projeto de lei que estabelece multa de R$1.000 para quem desperdiçar água tratada da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. Para que o projeto chegue à sanção de Fernando Haddad, o prefeito da cidade, uma nova votação deverá ser aprovada em plenário, o que deve acontecer na semana que vem. Mas olha, a estiagem não castiga apenas o estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, a falta de chuva também tem deixado as autoridades em alerta. A seca está prejudicando os reservatórios que abastecem a segunda maior cidade brasileira. Mesmo quem mora na região há muitos anos diz que nunca tinha visto a represa do Funil em um nível tão baixo. E a água chegava até lá em cima, agora não chega mais. Vai demorar o quê? Uns 2, 3 anos para chegar nesse ponto, até lá em cima. E está dando tristeza de ver a nossa represa. Antigamente essas árvores ficavam tudo debaixo d'água, hoje está tudo no seco. As chuvas abaixo da média levaram a barragem a registrar um dos menores níveis em sua história. Para quem vive da pesca, a situação é delicada. Quando a represa está mais no meio, aí dá peixe, mas como ela está muito baixa, na mínima de água, não pega, né? Está pegando muito pouco. A seca não atinge apenas pescadores locais. Milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro dependem da água do Rio Paraíba do Sul e seus 4 reservatórios, um deles o da represa do Funil em Itatiaia. Nos últimos dias, a chuva voltou e, de acordo com a imprensa local, ajudou a elevar o nível dos reservatórios do Rio Paraíba do Sul. O Funil, que estava com 5,30% do volume útil na segunda-feira, passou para 6,63% na terça-feira. A represa vem sendo a mais beneficiada pelas chuvas recentes, se distanciando do volume morto. O grupo extremista nigeriano Boko Haram realizou uma contraofensiva nesta quarta-feira em uma cidade de Camarões e deixou dezenas de mortos em uma ação que foi imediatamente contornada pelo país vizinho. A cidade invadida pelo Boko Haram se chama Fotokol e fica do lado camaronês da fronteira. Pelo menos 70 civis e 6 militares camaronenses morreram na contraofensiva ao ataque do exército do Chad sobre Gamburu, um dos redutos islamitas na vizinha Nigéria. O grupo extremista também incendiou uma mesquita e várias casas. Mas as tropas chadianas voltaram para ajudar os soldados camaronenses e juntos conseguiram expulsar os combatentes do Boko Haram. De acordo com testemunhas, muitas das vítimas foram degoladas. Até agora, os islamitas, que lançaram várias ofensivas contra Fotokol, não conseguiram tomar a cidade. Fotokol e a cidade nigeriana de Gamburu são separadas por uma ponte de apenas 500 metros. E ainda falando sobre confrontos, o Papa Francisco condenou o conflito que se estende na Ucrânia. Para o pontífice, é uma guerra entre cristãos e, segundo ele, é um fratricídio, ou seja, irmãos que matam irmãos. Após terminar a audiência geral, o Papa Francisco mais uma vez condenou a violência na Ucrânia. Ele alertou que o conflito se agravou e renovou o apelo para a paz. Fratelli e sorelle. Irmãos e irmãs, quando ouço as palavras vitória ou derrota, sinto uma grande dor, uma grande tristeza no meu coração. Estas não são palavras justas. A única palavra justa é a paz. L'unica parola giusta è pace. O Papa foi mais longe, descrevendo a guerra como fratricídio e algo escandaloso, porque coloca os cristãos contra os cristãos. Mas pense, esta é uma guerra entre cristãos. Vocês têm o mesmo batismo, mas eles estão lutando entre si. Pensem nisso, neste escândalo, e devemos orar, porque a oração é o nosso protesto diante de Deus em tempo de guerra. É a nossa protesta davanti a Dio em tempo de guerra. O combate no leste da Ucrânia se intensificou recentemente. No dia 2 de fevereiro, o líder dos rebeldes pró-russos de Donetsk anunciou uma mobilização geral do exército, o que aumentaria o número de soldados para 100 mil. A epidemia de ebola, que parecia perder força, voltou a assustar. A Organização Mundial de Saúde apresentou um novo relatório que mostra o avanço da doença.
A OMS anunciou que o número de casos de ebola contabilizados na Guiné, Libéria e Serra Leoa aumentou na última semana de janeiro. Esta é a primeira alta da doença desde o início do ano. Durante os 7 dias que antecederam 1º de fevereiro, 124 novos casos foram confirmados nos 3 países do oeste africano que estão no epicentro da epidemia. Segundo as últimas estatísticas, 39 casos foram registrados na Guiné contra 30 na semana passada. Na Libéria, foram 5 contra 4 da última semana. Já em Serra Leoa, o número de infectados chegou a 80 contra os 65 registrados até 25 de janeiro. Desde o começo da epidemia, 22.495 pessoas foram contaminadas com o vírus em 9 países e 8.981 delas morreram. Quase todos os óbitos, exceto 15, ocorreram nos 3 países do oeste africano. Vamos falar de esporte agora? Daqui a pouquinho tem Século XXI Esportes e o Beto Quinalha conta pra gente o que vem por aí no programa. Boa tarde, Beto. Muito boa tarde para você também, Renato, amigo curtindo o Século News. Isso mesmo, daqui a pouquinho, encontro marcado, 1 da tarde. Eu, Leandro Bolles e Decimar, vamos falar aqui da classificação da seleção Sub-20, goleada ontem, já está classificada para o Mundial. Vamos falar de campeonatos estaduais, né? Tem gol do Campeonato Carioca, gol de Campeonato Paulista, Pato fazendo 3 gols pelo São Paulo. E lógico que vamos falar também de Copa Libertadores da América. Você já observa aí, é isso mesmo, goleada do Timão, grande partida do Sheik, que fez esse primeiro gol, e o Corinthians goleou o Once Caldas e está muito tranquilo, muito à vontade para o jogo da volta, abriu uma larga vantagem, era tudo isso que o corintiano queria, né? E o time comandado pelo Tite na grande partida, grande noite do Sheik. O Emerson Sheik jogou demais e a gente vai, Renata, mostrar tudo para os nossos amigos a partir da 1 da tarde aqui no nosso Século XXI Esporte. Até lá, então, Século XXI Esportes, à 1 da tarde. E a seguir a investigação sobre o acidente aéreo em Taiwan. Autoridades ainda procuram por desaparecidos. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva no Macapá. A temperatura máxima é de 32 graus. Já na capital São Paulo, pode chover forte em algumas áreas, com possibilidade de trovoadas. A máxima é de 25 graus.